Fala aí, galerinha do nono ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Acredito que sim, com a paz de Deus e Santo Agostinho. Então, gente, vamos começar hoje, né? Mais um capítulo aí do do nosso conteúdo. A gente está entrando aí numa matéria nova, que é a concordância, mas queria deixar bem claro para vocês, galera, que concordância ele é um parente bem próximo de tangência que a gente acabou de ver, tá? A gente vai ver como é que é essa ligação entre uma e outra, ok? Então, eu já coloco assim uma abertura lá com Taj Mahal, onde você tem aqui, olhando principalmente aqui essas cúpulas aqui, bastante linhas, né? Na verdade, a concordância é formada por linhas, tá? Sendo linhas retas com linhas curvas ou linhas curvas com linhas curvas e principalmente arcos, que a gente vai chamar, tá? E esses arcos a gente vê aqui em toda essa construção aqui de Taj Mahal. Então isso aqui foi só para ilustrar mesmo, porque eu sempre gosto de estar fazendo essa ligação entre o que a gente vê em desenho geométrico e também em história da arte. Tá legal, galera? Concordância está no capítulo 3, tá? Capítulo 3 aqui do livro de desenho geométrico, tá? Para quem não tem o livro, eu peço que tenha uma atenção muito maior e para acompanhar mais de perto essa aula e também não deixar de fazer os exercícios. Todos, quem tem o livro e quem não tem, é preciso fazer, porque só assim vocês vão conseguir entender, né, que é de forma prática. Beleza? Bem, então vamos avançar aqui, tá? Eu coloquei uma outra imagem aqui muito bonita, por sinal, da mesquita de Nazir al-Mulk, tá? A gente pode ver aqui, além dos vitrais que fazem parte aqui, né, dessa construção arquitetônica, tá? A gente também nota a utilização das linhas geométricas concordantes em sua estrutura, principalmente aquilo que eu falei, entre linhas retas e os arcos. Isso de uma forma muito suave, que dá essa sensação aí de paz e harmonia, quando a gente consegue, a gente visualiza um todo. Reparem que essa imagem é uma imagem que está em panorâmica, né? Só para que vocês possam ter essa noção da construção, tá? Na arquitetura é possível observar muitas aplicações de linhas concordantes, sendo elas entre retas e arcos, como eu já falei, ou apenas entre arcos, podendo ser 2, 3 arcos juntos, né? Então vamos lá, né? Vamos entender o que é essa concordância e vamos depois fazer aqui um exercício para que vocês possam acompanhar comigo. Então vamos lá. Aqui nesse slide, gente, eu coloquei alguns conceitos, algumas características para que vocês possam entender um pouco melhor, tá? O primeiro tópico que eu coloquei foi o seguinte: dificilmente encontramos nos objetos que a gente manuseia do dia a dia quinas e arestas vivas, né? Hoje e há muito tempo, isso tudo é feito de uma forma mais suave. Você não vai pegar, né, um objeto que possa ter uma quina muito pontuda e machucar sua mão, tá? Então, geralmente ela tem esses contornos suaves, né, o que agrada o nosso tato e também até mesmo a nossa visão, tá? Isso nada mais é que o estudo e aplicação da concordância, tá? Como eu já disse, é um parente bem próximo de tangência, ok? Se a gente observar o contorno, né, o nosso contorno do dia a dia, o meio-fio de uma esquina, ou a gente prestar atenção nas estradas, viadutos, rotatórias, pontilhões, também, né, no percurso de um rio, né, na construção das estradas em geral, a gente vai ver, mais uma vez, a aplicação direta de concordância entre arcos e também entre as retas e arcos, tá? Isso de uma forma, como disse, às vezes muito natural, quando é da natureza mesmo, né? E no caso de estradas, para seguir esse mesmo objetivo, tá? Sem formar ângulos, né? Pontas. Bem, então a gente pode concluir que esses tópicos de desenho geométrico são nada mais nada menos que o nosso dia a dia, tecnicamente desenhado e também projetado. Bem, vamos entender um pouco agora na prática e vamos visualizar o que é realmente a concordância entre as linhas, né? Então eu coloquei o exemplo de tangência e concordância, tá? Os traçados em concordância têm origem nas construções de retas e circunferências tangentes, que a gente viu agora no período passado,
tá? Então, ó, repare que na tangência você tem uma circunferência fechada e uma reta, né? E um ponto de concordância, que a gente precisa daquela linha perpendicular, todo aquele processo de construção. A mesma coisa acontece quando você tem duas circunferências, né? Você liga os centros delas e forma um ponto de um ponto de tangência. Agora, na concordância, você tem retas, são linhas, né? Retas, semi-retas e arcos. Você não tem uma circunferência fechada e nenhuma reta completa, são semi-retas, tá? A mesma coisa quando você tem, ó, dois arcos e forma também um ponto de concordância. Mas reparem que da mesma maneira que você tem que ligar os dois centros, aqui também a gente deve ligar os dois centros para poder encontrar aqui o ponto de concordância. E aqui o mesmo esquema, ó, do centro desse arco para o ponto que vai fazer ligação da reta com o arco, você tem aqui uma linha perpendicular, né? Ela vai formar um ângulo de 90 graus. Tá legal? E a gente vai fazer agora a construção do exercício da página 61, onde tem lá construindo imagens, tá? Eu vou fazer esse passo a passo com vocês, para que vocês possam também entender melhor como é que isso tudo funciona, tá? Repare que no livro tem esse passo a passo, tem 3 passos aí que a gente pode seguir, tá? Então, vamos entender o que está sendo pedido nesse enunciado, galera. Vamos entender para que vocês, primeiro, possam, né, saber o que vão fazer. Eu sempre peço, não entendeu, lê 10, 20 vezes, mas entende o que está sendo pedido. De repente é melhor até construir um esboço e depois sim passa para a construção final, tá? Então vamos lá. Construir é a construção de um arco em concordância com uma semirreta dada. Então, ó, a gente já tem que fazer um arco. A semirreta foi dada aqui, ó, tá? Sendo conhecidos o ponto de concordância, tá? Aqui vai ser o ponto A, esse ponto aqui. A semirreta que foi dada e a medida do raio. Então, está aqui, ó, raio mede 15 milímetros, mais conhecido como 1,5 centímetros, tá? Ou também 1,5 centímetro. Então, vamos lá. Construir AB com raio de medida R. Então, uma coisa importante. Quando fala construir AB, a gente sabe que o nome do arco que a gente tem que construir é AB. Então, vocês jamais vão esquecer de colocar, não pode esquecer de colocar o ponto B para fechar a questão, tá? O raio já foi dado. Então, o que a gente tem que fazer agora? Ó? Com o auxílio do par de esquadros, trace a perpendicular por A, pelo ponto A, que vai ser a reta normal, que vocês já ouviram falar bastante, né? Reta N. E depois construir aqui o LG1, a circunferência que determina, né, esse centro e construir a circunferência, né, que determina, ó, tal que o ponto O, que é o centro, passe forme a reta normal, tá? E que essa circunferência tem raio de 1,5 centímetro, tá? Então, galera, primeiro passo, vamos lá, é vocês traçarem com uma reta, com um par de esquadros, tá? A reta perpendicular pelo ponto A, formando aqui um ângulo de 90 graus. Essa reta é a reta normal, tá? A gente nomeia como reta N, de reta normal, ok? Bem, segundo passo é traçar o arco AB de centro O. Pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a ponta seca do compasso em A e vai abrir o raio de 1,5. Para quê? Para que a gente possa encontrar esse centro que vai ter distância de 1,5. Porque o arco que a gente vai fazer partindo de A, ele deve ter raio de 1,5. Então, o que a gente faz? A gente pega o compasso, põe a ponta seca em A, faz uma marcaçãozinha assim, ó, com raio de 1,5, tá? É importante, pode ser bem clarinho isso, porque o que importa para a gente é essa parte aqui, ó, tá? Que a gente vai cortar a reta normal, tá? E a gente nomeia aqui, ó, já o centro O da circunferência, tá? Desculpa, o centro O do arco, né? Do arco que vai ser concordante pelo ponto A, ele vai continuar essa reta e vai fazer um arco, tá? Eu botei aqui LG1 para saber que é a circunferência, né? E agora a gente faz aqui o arco, tá? E como é que a gente faz esse arco? A gente coloca a ponta seca no ponto O, né, que é o centro, e também pode fazer uma marcação bem clarinha. A gente reparem que eu fiz essa marcação aqui, tracejado bem clarinho, e agora a gente faz o arco, não é para fazer a circunferência completa. Então, como é que a gente faz o arco? Ainda com a ponta seca, reforça apenas o arco,
ele não pode fechar, ele pode estar fechando aqui, ele pode passar da reta N para cá, ele só não precisa fechar, ele não pode fechar, tá? E aí a gente fecha o arco no meio, arco AB, ok? Então a gente fez aqui, ó, o arco AB com raio de medida R, 1,5, tá? Então a gente jogou essa medida na reta normal, de 1,5 aqui, achamos o centro e fizemos o arco AB. Só que, detalhe, ele também pode ser feito aqui para baixo. A gente fez para cima, mas pode fazer para baixo. Então, de cara, a gente já viu que tem duas soluções nessa questão, tá? Então, guardem bem isso. Ah, mas professor, está escrito a construção de um arco em concordância. Eu já falei várias vezes. Se tiver 1, 2 ou 3 ou 4 opções, soluções, a gente tem que fazer. Independente se está escrito um arco. Isso aí é só uma referência na hora do que está sendo pedido para fazer, tá? Nenhum enunciado vai dizer que tem uma, duas ou três soluções. Fiquem atentos a isso, tá? Então, gente, o processo que a gente tem que fazer para baixo é o mesmo, tá? A gente prolonga essa reta N, tá? Para cá, ó, a gente prolonga a reta N, tá? A gente pode chamar ela de N', ok? E faz o mesmo procedimento, tá? A gente, ó, onde cortou para cima com 1,5, a gente corta para baixo também com 1,5, tá? Acha que o centro O', como ele está na mesma reta, a gente nomeia como linha, tá? Então é O'. E agora a gente faz, né, a mesma coisa aqui em cima, ponta seca em O', abre até o A e faz o arco AB. Ok, galera? Então a gente pode perceber que são duas soluções possíveis nessa construção, tá? Eu peço que vocês façam, tem espaço no livro para fazer, podem fazer no caderno ou no bloco A4, mas é importante que vocês façam. Isso aqui é bem o conceito inicial, porque vocês vão ver que a gente vai aplicar concordância depois em construções de ovais, espirais, em vários tipos de arcos diferentes, tá? E vocês têm que entender esse conceito inicial, tá bom? Eu vou finalizar aqui, mas tem um segundo vídeo onde eu vou fazer a construção da página 62. Tá legal? Até já, galera!